Autorização, vocês autorizam? Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou Cacá Toledo, eu sou diretor da Companhia Aberta de Teatro. Eu estou aqui também com os outros membros da companhia, o Werner Schulz, diretor de arte, cenógrafo, figurinista, Everaldo Cândido, dramaturgo, ator, cofundador da companhia. E a gente está aqui para fazer uma breve apresentação para ilustrar, né, essa inscrição aqui nesse edital do PROAC em função desse nosso projeto que é o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, uma adaptação do Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, do Mário de Andrade para o teatro, numa adaptação para um só ator do Everaldo Cândido. Esse projeto ele vem em uma sequência de projetos que temos apresentado esse ano, eh, com a felicidade de poder levar à cena, através do teatro, a obra desses grandes autores modernistas, nesse momento, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Acabamos de apresentar na Oficina Cultural Oswald de Andrade, A Morta, né? Uma encenação que foi feita a convite das oficinas culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E estamos apresentando aqui esse Macunaíma. A relação da companhia, que tudo isso, né, se casa com essa situação de 2022, que não só é o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, mas também é o nossa própria comemoração de 20 anos de fundação da companhia. Foi fundada em 2002 lá em Campinas e agora é sediada em São Paulo, mas ela também se estende com braços de produção com artistas espalhados por todo o interior do estado, né, principalmente em Campinas, que é onde a gente ainda mantém essa relação criativa e onde o Everaldo reside. Lá ele também é o gestor do Ponto de Cultura Nina, da Associação Cultural Nina, né, e também gere a programação e a direção da Sala dos Toninhos, que é um espaço cultural, uma sala de teatro fundada dentro, né, nos trilhos da estação FEPASA de Campinas, lá onde funciona também a Secretaria de Cultura da cidade. É, essa história, então, é antiga, a gente já teve trabalhos, é, um trabalho anterior montado a partir da obra do Flávio de Carvalho, né, apresentado na Casa Modernista, lá em Valinhos. A gente vai mostrar essas imagens, a gente pode falar sobre ele. Esse ano a gente então recebeu esse convite para encenar A Morta, do Oswald de Andrade. Claro, se a gente encenou esse ano, é um projeto que começou no ano passado, né? E nesse sentido, esse projeto é irmão desse Macunaíma, que a gente já vem traçando desde ali, é um sonho e uma idealização muito antiga do Everaldo. E esses projetos começaram, e no que a gente ia começar a ensaiar o Macunaíma, que na verdade é um espetáculo é, de uma relação complexa entre artesanato e tecnologia, mas o espetáculo mais simples por ser de um ator só, a gente assumiu a produção da Morta, que era um espetáculo grandioso, que tinha a ver com o contexto do didática da encenação, das oficinas culturais, com a premissa de abarcar muitos artistas. Então, a gente foi lá para a Morta fazer esse grande espetáculo modernista, né, de uma peça não tão grande assim. A Morta é uma peça até que curta do Oswald. E aí a gente teve que parar os trabalhos com o Macunaíma, né, que a gente está retomando agora que a gente encerrou a temporada da Morta, que talvez até volte por aí. Ao contrário, o Macunaíma é uma grande rapsódia que abarca uma grande geografia, uma grande miríade de personagens, polifonias, policulturas, né, e tudo isso que a gente e nesse caso a gente vai quer partir para um outro desafio, que é levar essa grandiosidade do Macunaíma
quase que ao pé da letra no sentido da rapsódia, o que é muito difícil no teatro, porque seria contar essa história através de um solo, de um único ator, né, numa sala, sobre um tapete, e dar conta de todo esse imaginário Mário Andradiano. Então a gente explica as situações, né, deste projeto em especial do Macunaíma, como a gente quer fazer as coisas, como a gente pretende fazer. É um projeto para ser realizado em Campinas, né? É uma parceria do Ponto de Cultura Nina com a Companhia Aberta de Teatro. Então é um projeto, nesse caso, dessa proponência para ser realizado totalmente em Campinas, para ser é, ensaiado e apresentado lá, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouco dessa história, né, do como a gente chegou com as nossas peças modernistas a esse Macunaíma, para mostrar o que pode vir dele e claro, mostrar assim o que a gente já tem pronto e previsto no sentido de croquis, de planejamento e tudo mais para essa peça nova que vem e que ainda não foi produzida. Então a gente preparou aqui uma apresentação, olha só. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente. Então essa é a identidade visual que a gente está usando, né? Esse material aqui todo que vocês vão ver ilustrado é criado pelo Werner, que aqui dentro do projeto assume os figurinos, o cenário, a direção de arte propriamente. Eu faço a direção cênica, né? A direção da concepção e também o desenho de luz. E o Everaldo, que será o intérprete e é o adaptador, é o dramaturgo da história, o cara que conseguiu jogar essa história para esse universo plural de um só. Como ele fez isso, né? É legal esse papo da dramaturgia, porque para que a gente dê conta de todo esse universo, a gente quer casar a contação de história, o relato épico em várias camadas, assim como o Mário de Andrade propõe, em diálogo com uma instalação sonora e uma instalação de vídeo, né? Um roteiro, um VJing, né? Não é um mapping, são 3 telas, a gente vai mostrar esse projeto, mas uma instalação visual e uma instalação sonora, dialogando com esse ator que comanda essa operação. Então aqui esse Macunaíma atual, essa é a nossa identidade principal, né? Pode falar, você quer falar alguma coisa, Vê? O Não, eu Everaldo? acho que o Werner, se quiser. Ah, essa é a É. casa modernista, Isso, né? a casa modernista, né? Lá o Everaldo, então, Do, a juventude, essa né? de nossas experiências quanto autores modernistas, né? Isso. Aí o universo do Flávio de Carvalho, que é um recorte de muitas coisas do Oswald também, de todo aquele universo do modernismo que o Flávio traz, no, por sua vez, no seu universo, né? Flaviano. Então a companhia ela é fundada em 2002, né? E ali na sequência de 2003 a 2008 o Everaldo desenvolve esse projeto que se chama Quem Tem Medo de Flávio de Carvalho, que chega a ser encenado por vezes na própria casa modernista do Flávio, em Valinhos, né? A casa que ele projetou, construiu, residiu e que é muito conhecida por aí no contexto da obra do Flávio de Carvalho, essa casa. Eu posso dizer que daí surgiu o interesse pelo modernismo, naturalmente, e, por consequência, pelo universo do Mário de Andrade também, e a paixão por Macunaíma, né? E logo em seguida, depois, eu vim a fazer uma performance em torno da obra do Macunaíma, dessa personagem, desse universo, né? É uma performance teatral, não era um formato de um espetáculo de teatro, e daí então surgiu esse desejo de de trazer à tona uma adaptação deste Macunaíma, né? Desse Macunaíma que a gente agora pretende fazer e tá nesta proposta que Isso. A gente enviamos. continua aqui, ainda estou mostrando coisas do Quem Tem Medo de Flávio de Carvalho, né? Coisas que aconteceram lá dentro. Cenas de performances. Sim, aí a gente pode perceber que a gente já usava, né, a questão da projeção, desses elementos
E é interessante observar que há algum tempo atrás e agora está mais simples de fazer isso, né? Com efeito um pouco bem melhor, inclusive. É. A projeção, né, essa coisa da interdisciplinaridade, né, ela é muito cara à companhia, assim como a interação com os espaços onde se produz o espetáculo. E a gente agora, na fase da pandemia, a gente teve completamente no universo digital, e agora a gente tem saído dela buscando espaços diferenciados, né? Não negando as salas, mas, por exemplo, a sala dos Toninhos é uma sala bastante peculiar, não é uma sala dentro da arquitetura Teatral normal. teatral tradicional. Né? Aqui, ó, a gente mostra então recentes fotos, né, da Morta, que acabou de sair de cartaz. É provável que volte ao cartaz nas oficinas em janeiro, nas comemorações do aniversário do Oswald. A gente fez então um espetáculo site-specific, que a gente ocupava todos os espaços comuns do casarão da Oficina Cultural Oswald de Andrade. Aqui é o Maurício Soares como hierofante. Essa peça abarcou então 25 atores, todos eles também colaboradores da companhia. Aqui também, olha, um espaço interno, né, um vão interno da A peça oficina. transita por todos os espaços da Oswald, né? É. Essa outra vermelha, por exemplo, é lá fora, um estacionamento. É o mesmo lugar onde foi feita aquela foto anterior do Hierofante. Essa aqui. Né, você pode ver ali as atrizes, a árvore. Aqui o uso de projeção. Essa peça também a gente recorreu, já inspirado por estudos para esse Macunaíma, a gente recorreu então ao uso também das projeções e de instalações sonoras, coisas que vão fazendo que esteticamente, de algum jeito, os espetáculos também são irmanados, né, em Amarrados, né? conceito. Aqui, né, uma outra cena externa, lá na ocupação da oficina. Um coro de luzes, de atores, né, trabalhando, como você pode ver, esse ator, por exemplo, aqui o Lucas Friso, que faz o poeta, um dos poetas que a gente dividiu em dois, ele tem a própria maquiagem, né, inspirada no Rei da Vela, interpretado pelo Borg, né, do Zé Celso, do Teatro Oficina. Então a gente está bem alinhado aí nesse modernismo. Olha a cara desse rapaz como tá espantado. E aqui a gente volta para mostrar os croquis, então, para finalizar aqui também essa história, os croquis deste Macunaíma, né? Quando a São gente. croquis e são muito de temperatura, do que a gente espera. Então, por isso que tem algumas figuras feitas em cores de terra. É, a gente ainda não entrou na construção Material, desse. tem uma certa folhagem, né? Quando a gente vê na própria. Sim, Na, é na- uma na- temperatura do que a gente pretende, né? A gente esse mesclar o mesclar a tecnologia com baixa tecnologia, com é um pouco ah, disso daí. aqui ó, a gente vem. Né, aqui a gente tem um Macunaíma. Quando a gente estava desenhando isso, o Everaldo estava exatamente com a barba desse tamanho e E foi tudo mais. até esses dias atrás aí, Então os mas desenhos são essa barba cresce inspirados, rápido. são ele mesmo, né? Esse desenho é desse ator. E a gente tem, né? O Macunaíma ele vai transitando, então ele aparece ali por vezes como narrador, como o cara que frequenta a gala. Ele É, o, gerou, o diga, Macunaíma é o cara que está voltando, ele se transformou no final da obra, né? Tá lá, ele se transforma, desiste e vai viver lá no céu, no campo vasto do céu, como em forma de constelação. Ele é a ursa maior. Então, na nossa história, ele volta dessa ursa maior, volta lá do espaço sideral da galáxia e passa pelo Uraricoera e chega até nós para contar essa história dele, como é que se deu a saga dele. E ele se torna esse Rapsodo, ele também é, mostra as cenas, enfim, vai contando a história. essa nossa história modernista, né? Ela se constitui de 4 projetos, alguns realizados, outros não. Mas esse ano engloba assim, tem o Flávio Carvalho, que ficou lá atrás, mas ele vem esse ano então com a Morta, que aconteceu.
baseado também nos estudos do Macunaíma, a gente isolou um fragmento e a gente propôs diretamente e pensou para, o que ainda não aconteceu, mas diretamente para a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, uma leitura da Carta às Icamiabas, que é o capítulo 9 do livro Macunaíma, né? E aí, nesse caso, como era o Macunaíma, né, nessa altura, ele se torna, né, é, ele está vivendo ali na cidade e ele é lá, né, o rei do seu lugar na floresta, ele precisa escrever as Icamiabas para pedir uma verba a mais, porque o dinheiro dele está acabando, né? E ele escreve, né, do modo todo empolado, dentro da cultura da escrita erudita, né, mas toda mal escrita e etc. E a gente bolou uma leitura da Cartas e Caminhabas para ser feita na Biblioteca Mário de Andrade, em homenagem a São Paulo. Então, esses personagens aqui, né, eles aparecem numa certa vestidos de gala, né, porque não só porque eles são nobres, mas agora porque a gente está homenageando a cidade. E aí, como lá no livro eles são divididos, os três irmãos, né, que representam três raças diferentes, ou toda a diversidade brasileira, vamos dizer assim, aqui a gente dividiu, né, em três atores bem diferentes. É, dois homens e uma mulher, que seria aqui o próprio Everaldo Lendo, né? Aqui a gente pensou na Beth Coelho, então essa é a Beth desenhada. E aqui o grande Geraldo Magela, né? O parceiro do Antunes Filho, que participou então lá do Macunaíma, bem da célebre versão do CPT, né? Que na verdade, né, o grupo do Antunes se chamava, né, Grupo Macunaíma, né? Uhum. CPT era só o Centro de Pesquisas Teatrais. Aqui já tem um desdobramento, ó, entre a Gala das Icamiabas e o próprio Macunaíma, então, que aqui o Werner já, vou até tirar esse aqui daqui, ó, passar para cá, que aqui ele começa a desenhar, né, esse nosso Macunaíma mais Brasil, mais floresta, mais pé no chão, né? Aí, Evê, é legal você falar um pouco também dessa sua relação com, né, com o ponto de cultura, com os griots e tudo mais, porque a gente vai trabalhar nessa conjunção dessa narração que evoca as imagens, né? E é como se o ator evocasse as imagens através da palavra, da narrativa, da oralidade, né? Onde também vai trabalhar nisso com a gente a Jéssica Areias, mas nesse sentido de que essa palavra falada é, que chega, né, que a gente reativa a cultura oral, é ela que vai fazendo com que essas imagens se produzam e que se projetem essas outras vozes que vêm das instalações, né, gerando esse universo que amarra e que amplifica essa contação de história. Existem duas grandiosidades na obra, a meu ver, que eu acho que é o que me move assim a causar um deslumbramento às pessoas que assistirão ao espetáculo. Eu acho que é isso que me move muito, assim. Por isso a ideia de colocar projeções, de trazer um som elaborado, uma experiência sonora para as pessoas, que a obra do Mário, ela sugere isso. Então, essas duas coisas são a palavra e o vislumbramento de imagens que ele causa, os monstros, os mitos, revelando o invisível, esse passeio, essa epopeia, essa saga do Macunaíma pelo Brasil, desgeografizando o Brasil, deixando o Brasil de ponta cabeça, virando esse deslumbramento, essa liberdade que causa. Essas são as duas coisas. A palavra, e que vai trazer a oralidade, o que vai contar a história, é uma coisa muito especial, porque ela, enfim, a gente sabe que o Macunaíma, ele inaugurou um jeito, uma modernidade de escrever, né? Quer dizer, o modernismo já vinha falando sobre isso, e só em 28, embora o modernismo tenha surgido aí em 22, só em 28 que o Mário de Andrade, com o Macunaíma, veio, de fato, coroar, né? A obra que coroa, né, principalmente na literatura, as novas linguagens, as novas experimentações, né? E essas novas experimentações, elas soam como música, uma música modernista sendo falada. Assim eu tenho imaginado, assim a gente tem imaginado, e assim a gente vai buscar. E o outro pilar, né, é
São as imagens que são propostas, né? Daí a ideia da gente usar também, e vindo já numa... Acho que sempre quando a gente usou essas imagens assim em cena, através de aparatos tecnológicos, justamente era para dar à plateia o vislumbramento, né, das coisas sugeridas na literatura. Então, a nossa história ela vai ser contada dentro desses dois viés, assim, primeiramente, creio eu. Ah. É a gente se entendendo também com o modernismo e com o teatro, né? No sentido do mundo contemporâneo, né? Não esquecendo assim é, o que a gente gosta e por que a gente resolveu comemorar nossos 20 anos lidando com a obra desses artistas é lidar com as provocações que eles nos trazem, né? E como a gente faz, e como a gente olha para o mundo de hoje, e como a gente realiza, né? Esse nosso momento futurista dos anos 2022, né? Esse mundo pandêmico, extremamente conectado, tecnológico, né? Relativo com o futurismo também que a gente estava vivendo lá 100 anos atrás, mas agora com esses recursos e com esses diálogos e também com o que o público consome e quer observar, né? Então o Macunaíma, ele tem esse Macunaíma a gente quer levar que ele seja popular no sentido de que atinja a todos, né? O erudito Isso, popular. Então, assim, isso. a gente quer levá-lo para a sala, mas também levar esse espetáculo, ele tem um sentido educacional, né? De poder propor esse tipo de linguagem mais elaborada também às camadas mais simples da população, né? Utilizando, levando, enquadrando essa coisa que nada mais é do que um picadeiro, né? Já já a gente vai mostrar o projeto de cenário, mas é esse picadeiro tecnológico, né? O que nos leva também Exato. muito ao Zé Celso, que vai falar lá da oficina como terreiro eletrônico, né? Mas é um pocketzinho, é uma caixa de música eletrônica, né? Aqui, ó, Todos e todas têm o direito de gozar com o prazer de Macunaíma. Se não for pela a leitura, a gente quer fazer isso pelo teatro também, e pelo menos instigar também a leitura, né? instigar essa leitura, exatamente. Instigar essa leitura. É. E aí, então, a gente pensa, né, numa performance muito elaborada na contação, na relação com teatros, com modos mais simples de se fazer, né, com essa tecnologia ancestral do teatro, que são os objetos, que são as maquetes, que é o teatro de sombra, que é a manipulação desses objetos conjugados com a palavra. É, E aí sim esses elementos entram, né? Então aqui, por exemplo, tem uma cena do Macunaíma com os guarda-chuvas. Esses guarda-chuvas podem representar uma miríade de coisas. Aqui seria o espaço principal, né? O que que a gente imagina? Três telões, sendo um central e dois laterais em triângulo, e nele é que vão as projeções, mas não só, porque eles também podem funcionar como cicloramas e como rebatedores de luz, criando outros universos fantásticos, né? O Macunaíma, ele conta essa essa rapsódia, então, em cima de um tapete, uma espécie de uma mandala, um retábulo mítico, né, que a gente vai desenhar, vai ser trabalhado, mas que é um espaço mítico ancestral, muito inspirado na cosmologia que existe na obra do Jaider Esbel, né, que é outro cara que a gente queria homenagear e que a gente acha é, um grande representante do que a gente poderia chamar de um modernismo que acontece nesse momento, né, que foi retratado na última Bienal e que trouxe obras maravilhosas, assim, que a gente pode ver, observar e ter o desejo de fazer esse Macunaíma pisando é, esse território, esse picadeiro artístico, mítico, né, para levar essa história ao povo, né? Aqui, então, a gente tem umas outras variações de figurinos. O mítico papagaio, que é o interlocutor do nosso herói, né? Outras representações.
esses objetos, né, que entram, saem, esses figurinos que o ator manipula. E aqui um mapa mais técnico, que é o mapa de, né, esse projeto ele tem assim, a gente está apresentando aqui uma vertente dele, mas ele tem uma situação e uma conversa decolonial bastante grande. Então esse mapa, só para dizer que esse mapa a gente apresentou numa tentativa de diálogo dessa ideia com Portugal, né, dentro de uma inscrição no Ibericena, no programa Ibericena, e aí a gente tem esse mapa técnico então já elaborado desde o ano passado. Ele é feito aqui, ele já está representado, né, pensando na sala dos Toninhos, né, já está nas dimensões dessa sala que a gente está propondo neste PROAC 2022. Então aqui as varas de luz e coisa e tal. Mas o que importa aqui que eu queria mostrar para vocês é assim, ó. Então as três telas que a gente viu na figura anterior, né? Aqui e esse retábulo. E aqui a gente chega, então a gente tem os três telões, telões, e o tapete, né? Aonde está a instalação sonora? Então ela está aqui, ó, numa situação de surround, colocado aqui, ó, os PAzinhos em torres de PA, né? Aqui, e elas também envolvem a plateia. Então todo mundo está colocado aqui nesse círculo e é envolvido por essas imagens e por essas instalação sonora. Esse som ele percorre por todos os lados. E aqui o nosso grande herói, na verdade, Mário de Andrade, que a gente deixou aqui para o fim dessa apresentação como o grande homenageado. Mais alguma coisa vocês querem falar para complementar, Everaldo, Werner? Não, acho que foi. Acho que complementou, acho que falou tudo que é necessário. Tá, eu acho também que tá bem falado, assim. Obrigado pela atenção e vamos avante. É isso aí. Então, muito obrigado. Obrigado à comissão, obrigado a todos vocês que estão trabalhando nesse projeto tão importante, que é, né, esse edital do PROAC, que fomenta aí a cultura do Estado e ajuda todos nós. Nos ajudamos, né, vamos dizer assim, uns aos outros. Muito obrigado, bom trabalho a todos, todas. Estamos juntos. Isso aí. Viva o teatro, viva o modernismo brasileiro. Viva o PROAC. Viva, até mais. Até mais. Até mais.